Olá, pessoal! Estamos de volta com o curso de Angular. Hoje nós vamos continuar falando sobre formulários reativos e nós vamos melhorar um pouco o nosso código, criando um serviço reutilizável para poder consultar o CEP e também vamos ver como utilizar o Provide In, que foi introduzido a partir da versão 6 do Angular, que é uma forma da gente fornecer os serviços no Angular sem precisar declarar o serviço no providers de algum componente ou até mesmo de um módulo. Eu tenho aqui o template form e também o data form, que são os dois tipos de formulários que a gente criou. E em ambos os formulários nós temos esse método consulta CEP e, é claro, respeitando as diferenças entre os dois tipos de formulário, que é o template driven e os formulários reativos. Quando isso acontece, é muito comum numa aplicação, primeiro a gente desenvolve o nosso código e depois a gente começa a perceber que a gente está repetindo o código. Quando a gente começa a perceber que isso está acontecendo, é o momento ideal para a gente refatorar o nosso código e criar um serviço reutilizável. E também não é de boa prática nós termos uma chamada HTTP diretamente no nosso componente. Esse tipo de lógica é muito melhor a gente passar para um serviço e deixar que o serviço cuide disso, e no nosso componente ter apenas o código, a lógica que é necessária para o componente interagir com o template HTML do mesmo. Utilizando o terminal, nós vamos criar um serviço novo. Como esse serviço vai ser utilizado tanto pelo template form quanto o data form, nós vamos criar esse serviço dentro do módulo share, que é o nosso módulo compartilhado, da mesma forma que nós criamos o serviço de drop-down para a lista de estados. A gente pode fazer um ng-gs de shared services e o nome do serviço. Nesse caso, eu vou chamar de consulta CEP. Ou uma outra dica também, quando você estiver trabalhando com diretórios alinhados e às vezes você tem múltiplos módulos, vários módulos alinhados, o que você pode fazer também é copiar. Então, vou fazer aqui um copy path, vou colar, ele já faz o CD para dentro, já faz a mudança de diretório para dentro de serviços, e aí você pode fazer um consulta CEP diretamente. Então, evita também de você ficar digitando o caminho completo. Ele criou tanto o arquivo de testes quanto o arquivo de consulta CEP. Uma coisa que vocês podem reparar, eu vou até abrir aqui o drop-down service, que foi o que nós fizemos na última aula, é que no drop-down service, quando nós criamos e ele ainda estava na versão 5 do Angular, a gente apenas tem o decorator injectable. Nesse serviço que foi criado com a versão 6 do Angular, ele já cria sim para a gente o injectable, só que com uma propriedade nova, que é o provide in, e o padrão dele é o root. Aqui no drop-down service, a gente também declarou o drop-down service dentro do providers do nosso módulo, para que o Angular possa criar uma instância desse serviço e esse serviço fique disponível para uso nos nossos componentes. Com esse provide in root, a gente não precisa mais fazer isso. A gente só cria o serviço e agora eu posso vir aqui, por exemplo, vou pegar o meu template form, vou fazer o CEP service e é o consulta CEP service. Eu posso fazer isso e não preciso me preocupar em declarar esse consulta CEP dentro do módulo. Isso é chamado de Tree-Shakeable Providers no Angular, ou seja, o Angular é inteligente o suficiente para saber quais são os lugares que nós estamos utilizando esse serviço e vai criar o bundle, ou seja, aquele pedacinho de código no arquivo que é necessário. Isso ajuda muito a limpar código morto, porque quando você está trabalhando num projeto grande, às vezes você cria o serviço, você declara o serviço no providers do módulo e depois acaba não utilizando. E o código vai ficar no seu bundle mesmo que você não precise, porque você declarou ele dentro do providers. E é uma forma também muito mais efetiva do Angular criar a instância de
Componentes e serviços, né? Uma classe serviço nada mais é que uma classe com decorator injectable, então é uma forma mais eficiente também do Angular saber quais são as classes que ele precisa instanciar sozinho, sem que nós, desenvolvedores, precisamos fazer essa declaração explícita. Então aqui, para o consulta CEP, se a gente olhar aqui de novo, eu vou pegar o dataform aqui, vou declarar esse consulta CEP aqui também. Então, vou fazer aqui um private CEP service, consulta CEP service, também já está aqui. E aqui no nosso consulta CEP, eu vou basicamente copiar esse código que está aqui. Então, eu vou copiar o consulta CEP e vou passar ele aqui para o meu serviço. Nós estamos utilizando aqui o HTTP, então eu preciso também vir aqui no private HTTP e vou utilizar o HTTP client. E a gente vai verificar o que nós precisamos nesse código ou não. A primeira coisa é o CEP, então eu não tenho mais o formulário. A primeira coisa que eu vou fazer é passar o próprio CEP aqui, que vai ser uma string. Depois eu vou verificar se o CEP tem somente dígitos. Se o CEP for diferente de vazio, vai validar aqui o formato do CEP, isso aqui a gente não precisa mais. E nesse caso, a gente pode retornar o observable. Nesse caso, nós vamos fazer apenas a chamada e nós vamos deixar que o próprio formulário faça o subscribe. Voltando aqui no nosso componente, a gente pode tirar isso tudo aqui, a gente vai precisar do CEP. Eu vou fazer aqui uma verificação apenas. Se o CEP for diferente de nulo e o CEP for diferente de vazio, aqui eu vou colocar 2 iguais. Aqui eu vou deixar somente um igual, porque ele vai verificar por undefined e também por nulo. E aqui ele faz a verificação com o valor em si. Nesse caso, a gente vai pegar o CEP service, consulta CEP e vai passar o CEP. Só que aqui a gente vai apenas chamar o serviço, e o serviço está retornando um observable para a gente. Os observables, por padrão, eles são preguiçosos, eles não vão ser ativados, não vão fazer o request enquanto a gente não colocar o subscribe. Então aqui a gente pode simplesmente copiar esse subscribe para que o nosso formulário se inscreva nas mudanças e assim que as mudanças ocorrerem e a gente receber o resultado, a gente popula os dados do formulário. E a gente pode fazer uma lógica similar aqui no nosso template form também. No caso, a gente já vai receber o CEP e o formulário. A gente pode até pegar isso daqui. Nesse caso, o nosso popula dados do form, ele precisa tanto dos dados quanto do formulário. E o formulário, nesse caso, a gente está recebendo aqui como parâmetro. E essa mesma lógica que nós tínhamos aqui é uma lógica que a gente já conseguiu diminuir, né, a quantidade de linhas que era comum nos dois formulários. Voltando para o consulta CEP service, nós só estamos retornando o observable se passar por todas as validações. Se o CEP ele for diferente de vazio e se o CEP passar também na expressão regular. A gente também pode retornar um observable de vazio para que o nosso formulário também possa receber informações caso tenha passado uma informação incorreta. A gente pode lançar uma exceção, um erro ou também retornar um vazio. Por enquanto, mais para frente a gente vai aprender sobre essas diferentes formas de tratar observable. A gente vai entrar em mais detalhes na parte de HTTP e request de AJAX. Por enquanto, o que eu vou fazer, eu vou retornar um vazio aqui. E esse operador a gente também precisa importar e a gente porta ele do módulo RxJS. Então, é só uma forma também de sempre estar retornando algo, caso o CEP seja válido ou não. Vamos testar o código para poder ver se está tudo ok. Aqui no nosso formulário Data Driven,
Vou abrir também aqui o console para ter certeza que tá tudo ok. Vou colocar um CEP, vou tirar o foco e continua funcionando. Aqui no formulário Template Driven, a mesma coisa, coloquei o CEP, tirar o foco e continua funcionando também. Então, tenham em mente quando vocês forem fazer os projetos de vocês, assim que vocês começarem a notar código repetido, você pode passar esse código para um serviço e você pode reutilizar esse serviço nos seus componentes. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar o joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!